Questão de ordem. Pois não, vereador Renan. Presidente, em virtude das pessoas que estão aqui presentes do aplicativo, queremos solicitar a inversão de pauta do projeto 96 de 2018, o processo 122 de 2018, porque nós temos mais dois apreciação, porque eles têm outras atividades que não precisamos permanecer toda a nossa pauta aqui hoje, né? Então, se for possível, a gente gostaria de inverter a pauta para antecipar essa discussão. Então está em votação a solicitação de inversão de pauta feita pelo vereador Renato Oliveira do projeto de lei número 96/2018. Em votação, solicito os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, o vereador Paulo Périco, favorável. Encerrada a votação. Solicitação de inversão de pauta, aprovada por unanimidade, com ausência dos vereadores Gustavo Coelho e Paula Iores, que estão em representação. Em primeira discussão, o projeto de lei 96/2018, contido no processo 122/2018, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos da Lei 8.257, de 5 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviço de transporte motorizado, privado e individual e remunerado de passageiros por aplicativos. O relator é o vereador Edir Carlos Pereira de Souza. Com a palavra, o vereador. Pois não, senhor presidente, parecer favorável ao projeto de lei 96/2018, contido no processo 122/2018. Recebe essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivo na Lei 8.257, de 5 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviço de transporte motorizado, privado e individual e remunerado de passageiros por aplicativo. Na exposição do motivo, o autor considerou a dificuldade de condutores atenderem aos dispositivos legais por intermédio das empresas, diante da insurgência da principal empresa de transporte individual por aplicativo de requerer a autorização para operação de serviço na circunscrição do município, conforme diretrizes traçadas na legislação vigente. Para tanto, a proposição prevê que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade poderá expedir a autorização precária diretamente ao motorista, desde que o mesmo se inscreva como profissional autônomo e preencha, no que couber, os demais requisitos exigidos. Considera ainda a necessidade de adequação da lei municipal à legislação federal, tendo em vista a publicação da lei federal número 13.640, de 26 de março de 2018. Desta forma, os motoristas deverão comprovar a inscrição como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social, possuir seguro que cubra acidentes de passageiros, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. A proposição também passa a permitir que veículos emplacados em qualquer cidade do país atuem no serviço, e não somente os de Caxias do Sul. Por fim, aponta a verificação de equívoco na edição da legislação quanto à responsabilidade das vistorias veiculares, a qual corresponde às empresas devidamente credenciadas para esse fim pela Prefeitura de Caxias do Sul, com profissionais e tecnologias adequadas para a inspeção, tal como as demais modalidades de transporte operantes no município
município e não pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, conforme a legislação atual. O projeto foi baixado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que se manifestou pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria jurídica desta Casa, esta também opinou pela constitucionalidade e legalidade da proposição. Tendo em vista a juntada do documento externo número 538/2018, de autoria do Sindicato dos Taxistas de Caxias do Sul, solicitando que apenas carros emplacados dentro do estado do Rio Grande do Sul pudessem atuar no serviço, bem como a alteração do artigo 14 da Lei 8.257 de 2018, não permitindo a vinculação de números de telefone nem endereço na identidade visual dos veículos. O projeto foi baixado ao Poder Executivo, que retornou sem nenhuma alteração. Ante esgoto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, após constatar que o presente projeto se encontra de acordo com as conformidades legais exigidas quanto à permissão para veículos emplacados fora do município operarem o serviço e que fomenta e facilita a regularização dos motoristas que querem atuar dentro da legalidade, opina de forma favorável ao projeto de lei. Senhor presidente, então este é o parecer. Caxias do Sul, 10 de outubro de 2018, 143 anos da colonização e 128 anos da emancipação política. Assina esse vereador como relator, vereadora Denise Pessoa, vereador Edson da Rosa, vereador Gustavo Toigo e a vereadora Paula Iota. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Di. Está em primeira discussão, projeto de lei 96/2018. Pessoal, Com a palavra, vereador Renato Oliveira. senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, acho que esse projeto está maduro para as discussões, para a votação, mas é mais a questão de esclarecimento, além de pedir para que se antecipe, né? Foi a inversão de pauta, agradeço aos novos vereadores, porque eu sei que nossos trabalhadores do aplicativo possam, depois de aprovado ou apreciado a primeira discussão, possam se deslocar para uma tarefa ou outra que eles tenham que fazer. Mas mais importante é dizer o seguinte aqui, que hoje é a primeira discussão, né? Para os senhores saberem como funciona o trâmite da casa. Hoje é a primeira discussão e a Câmara aqui, o presidente, o diretor, juntamente com o setor técnico, pode pôr na segunda discussão, que vale mesmo o projeto, terça-feira ou quinta. Então, terça-feira, segundo o presidente, segundo a assessoria técnica, passando pelo plenário agora, dessa forma sendo passado, terça-feira será posto em pauta de novo, né? Daí segunda discussão, daí discussão e votação. Hoje não tem votação. Então, eu conheço, pelo menos aí, alguns colegas meus que trabalham junto, que veio lá na época. Então, para isso quero só dizer que, para ver como funciona o trâmite. Ah, hoje é votação? Não, hoje não é votação. Hoje é discussão, né? Se discute hoje e a semana que vem. Então, esse projeto, eu acho que vocês todos têm em mãos uma cópia para saber como funciona esse trâmite, para hoje sendo aprovado, semana que vem, terça-feira, será aprovado conforme o vereador de Carlos fez a relatoria. Então é importante dizer isso, esse relato que terça-feira ele retorna à pauta. Então, na verdade, era mais a questão de, eu sei que muitos de vocês estão vindo da casa que tem certa frequência, sabem bem como é que funciona esse trâmite, então fiz questão de dizer isso, porque, não, hoje é votação? Não. E outros já trabalharam aqui na casa, sabem como é que funciona também, né? Então é importante dizer isso, que isso, a importância de vocês virem, né? Então, estamos, inclusive, aí apreciando essa primeira discussão, mas o mais importante é que esse projeto está na pauta, o projeto do vereador Chico realmente veio, foi discutido com o secretário de transporte, o projeto está maduro, né, vereador Bloch, os primeiro a entrar na casa com o projeto dos aplicativos, e acho que está bem maduro hoje, primeira discussão, e segundo o nosso presidente e as pessoas do aplicativo, vários já estiveram conversando com o nosso presidente da casa, e só quando depende das comissões, o trâmite legal vai ser feito,
isso é o que é feito. O vereador de Carlos fez o Renato, eu acho que está bem explicado. Então o trâmite é esse. Então, terça-feira, só para vocês saberem. Então hoje os vereadores têm toda a discussão ainda, todos os vereadores podem fazer a discussão que for necessária. Mas então eu, questão de esclarecimento que fiz, eles nem estou discutindo o projeto também, estou só dando um esclarecimento da forma que. Então, com certeza, esse ajuste era necessário, está sendo feito mais do que justo. Então nós vamos aí na semana que vem, com certeza estarei votando favorável, mas principalmente o importante é vocês saberem o trâmite e como funciona aqui da casa. Então, muito obrigado, presidente, só para deixar distribuído, então antecipar que sei que tem dois projetos importantes, depois para ser discutido, apreciado na pauta, mas nós estamos antecipando o de vocês para que vocês possam fazer seus afazeres aí fora e depois, terça-feira, assim, se puderem retornar a casa aqui, estará na pauta. Muito obrigado, presidente. Em primeira discussão, com a palavra a vereadora de Norte Domínio. Senhor presidente, senhores vereadores, saudação a todos os operadores do aplicativo e dizer, vereador Renato, Vossa Excelência tem sido muito claro, muito franco, importante antecipar essa pauta para que eles possam estar liberados. Eu quero apenas fazer justiça, dia 27 de outubro de 2016, quando entrou em operação o Uber em Caxias, eu protocolei um projeto que eu já vinha gestando ele em sintonia com a bancada do meu partido em Porto Alegre, que lá havia ocorrido 11 meses de discussão, 6 entre operadores e 5 com a secretaria, com o executivo. Então, era um projeto que já estava maduro. A nossa administração falhou, porque eu entrei com o projeto pela Câmara de Vereadores e tinha que ter vindo pelo executivo. Então, eu entrei errado, mas podia o secretário de trânsito na época ter acatado o nosso projeto fazendo pequenas alterações. Durante todo esse período eu fui acusado de que eu trouxe Uber para Caxias, que eu estava defendendo o taxista, pelos taxistas acusados que eu estava defendendo o Uber. Eu quero dizer que eu não defendo nem um lado nem o outro, eu defendo o correto. Quem quer trabalhar merece oportunidade, que se submeta dentro das regras da lei, que é o que os senhores estão buscando. E eu tenho que cumprimentar o secretário Cristiano Abreu pela sua capacidade de diálogo e de construção. Eu não tenho nenhum preconceito em cumprimentar um secretário que faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Eu entendo e caberia uma emenda para que veículos fossem obrigatoriamente emplacados no Rio Grande do Sul. Durante o período de campanha, minha assessoria alocou um veículo, não vou fazer o nome da locadora, fui lá buscar a placa de Belo Horizonte. Não, me desculpe, eu sou candidato a deputado do Rio Grande do Sul, eu não vou andar com um carro emplacado em Minas Gerais. Então eu vou me candidatar lá, que nem fez alguma figura aí. Né? Eu sou candidato do Rio Grande do Sul. Não peguei o resto. E existe também por trás disso uma outra coisa que tem que ser investigada do próximo governo do estado tem que investigar, porque esta mesma locadora ou estas locadoras que alugam veículos com placa de fora estão atropelando a legislação. O negócio deles é muito mais comercialização de veículos do que locação. Eles não ficam o tempo regimental com o veículo. 6 meses depois eles já colocam a venda, fazendo uma concorrência desleal para os garagistas, para as concessionárias. É verdade. Então veja que tem várias coisas que nós temos que enfrentar e temos que ser justos, e às vezes que não agrada a todo mundo. Então eu quero dizer para os senhores operadores de aplicativo, não apenas do Uber, o sol nasceu para todos. Tem espaço para todo mundo. O que nós precisamos é que se coloque dentro do mínimo das normas, que os senhores tenham condições de trabalhar, que o táxi tenha condição de trabalhar. É apenas isso que eu defendi e continuo defendendo. Tenho sido muito franco, fui procurado por os dois lados e sempre tive a mesma posição de neutralidade, de defender quem quer trabalhar de forma correta, justa, e acho que nós estaremos dando um grande passo agora na permissão de que os senhores se cadastrem direto, para que não tenham que ficar presos
e sofrendo as consequências, às vezes, de uma empresa, de uma multinacional, que não está nem um pouco preocupado a fundo com o trabalho e a sobrevivência dos senhores. Está muito mais preocupada com a sua renda. E isso nós não podemos concordar. Então, cumprimentar aqui o secretário Cristiano por este projeto, por essa adequação, não ter receio de enfrentar isso, e apenas eu verifico, gostaria também de ouvir dos senhores depois, se não cabe uma emenda para que nós tenhamos veículos emplacados no Rio Grande do Sul, não apenas de Caxias, mas do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é importante, porque nós estamos sofrendo uma concorrência desleal deste Estado, né? Mas enfim, é a minha colocação. Mas de resto, conte com o voto favorável deste vereador. Sou favorável que os senhores tenham condições de fazer o vosso trabalho de forma digna e correta. Muito obrigado. Senhor presidente, vereadora de Ordem no Meio, saudar todos os motoristas de aplicativos, familiares, mas dizer que o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é aprovar uma gambiarra. Porque se tivesse dialogado diretamente com a população, principalmente com os interessados desde o início, taxista e motorista de aplicativo, nós não estaríamos aqui discutindo esse projeto hoje. O senhor mesmo falou agora que vai pensar em fazer outra emenda em cima do projeto. A hora de fazer uma emenda é agora. Porque depois nós vamos discutir tudo que já foi discutido de novo. Veja bem, o Ministério Público tem aqui no projeto de lei desde 2016, nós estamos discutindo. Quantos de vocês já vieram aqui na Câmara, quantas e quantas vezes? Né? Poderiam estar trabalhando, mas estão aqui, o município de Caxias do Sul está impedindo, eu falo o legislativo e a prefeitura, estão impedindo as pessoas trabalharem. Olha, vereador, o senhor é do tempo do cheque, eu já sou do tempo do dinheiro e do cartão de crédito. Os netos do senhor já vai ser da época das moedas virtuais. E a gente tem que se adaptar a isso. Se nós que estamos ocupando o cargo legislativo e a prefeitura for impeditivo, nós nunca vamos evoluir na nossa sociedade. Eu vi aqui, eu li, eu fico feliz, não sei se tem alguém do sindicato aqui dos taxistas, mas que tem anuência do sindicato taxista. Tem aqui uma carta do sindicato dos taxistas, aqui nesse projeto, do dia 10 de agosto de 2018, assinado pela Dail, presidente, que diz, bom, esse projeto que nós chegamos no consenso de diversas ressalvas. Agora, o que nós não podemos fazer, a partir desse projeto aprovado em segunda discussão, nós começar a fazer mais um remendo nesse projeto, porque senão não vai evoluir. A hora é agora, porque foi criado um conflito desnecessário com os taxistas, com os aplicativos. Em 2016, que iniciou essa discussão desse projeto, quantos era o Uber? Só tinha Uber. Quantos aplicativos? Até Caxias do Sul tem 2, 3 aplicativos de Caxias. O Estado do Rio Grande do Sul fez 2, 3 aplicativos, fizeram 2, 3 aplicativos, agora Caxias do Sul, e a gente vai fazendo legislação, e as pessoas vão achando brecha na legislação. Então, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura não podem achar impeditivos para a evolução da tecnologia, porque senão nós não vamos para frente nunca. Né? Isso é uma parte, vereador. Bem rápido, obrigado, vereador Rafael. Apenas dizer que eu sou favorável à aprovação do projeto. Vamos trabalhar, vamos se cadastrar. Se eles entenderem e a comunidade entender que deva ser veículos apenas emplacados no Rio Grande do Sul, se faz uma emenda no futuro, não atrapalha e não impede o funcionamento. Então, da minha parte, ele vai sair aprovado terça-feira para que eles possam se legalizar. A pior coisa que acontece para eles é ter a angústia de ser parado numa blitz e ser autuado, porque eles não conseguem se legalizar. Eles querem se legalizar. Obrigado. Com certeza, vereador. Mas só que o município não pode criar taxas e está fazendo leis para criar taxa para penalizar a população. É isso que está sendo feito. Deixa a pessoa trabalhar em paz. E o que nós estamos fazendo é gambiarra. Porque se tivesse dialogado desde o início, nós não estaríamos aqui perdendo tempo, porque nós poderíamos estar discutindo outros projetos para o transporte urbano de Caxias do Sul. Mas nós estamos criando impeditivos e taxas para a população que quer trabalhar. Essa questão nós levamos ao governo do Estado e tem uma discussão dentro do governo do Estado justamente específica para as locadoras de automóveis do Rio Grande do Sul, porque o governo do Estado entende
que esse imposto que Minas Gerais não cobra, cima das por isso locadoras. impacta em Minas Gerais, Exatamente, foi é um isso que não prejuízo compete ao pro Rio Grande do município Sul. restringir Então, tem uma discussão dentro do governo para que as placas justamente que se vem de fora. analise Compete, efetivamente isso vindo de compete, fora. isso das locações compete para ao que Estado os cercear pagamentos sejam feitos as em locadoras, locadoras exatamente. Deixe placa de de ser fora. O entendido ICMS vai como para profissionais do Uber. Belo Horizonte, não fica no Estado. Então existe essa discussão lá. Agora, até ser aprovada lá pelo governo e pela Assembleia, concordo com Vossa Excelência. A gente tem que dar continuidade e avançar nesse trabalho. Por mim, quanto a alugar um carro de outro estado, é a realidade do momento que todos os profissionais do Uber hoje têm a sua necessidade. Infelizmente, mas é a realidade e a comunidade, ela quer o serviço e não quer saber onde é que é alugado ou não o automóvel. Infelizmente, mas o governo do estado está pensando justamente por essa entrada do Uber e não só do Uber, de outros aplicativos. Obrigado, vereador Périco. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Meu avô, por exemplo, tem 89 anos, ele não tem celular como eu tenho. Ele vai pegar o táxi, tem mercado para todo mundo, como a juventude que sai de uma festa precisa de um aplicativo à disposição. Agora, através desse projeto, muita violência foi gerada em Caxias do Sul, de ambos os lados, tá? Por isso que eu digo, de um conflito desnecessário, nós estamos ajeitando através de gambiarras no projeto, enquanto esse povo aqui, olha, está aqui sofrendo e sendo penalizado. Então deixa o povo trabalhar. Obrigado. Então, primeira discussão, projeto de lei 96/2018, com a palavra o vereador Menino. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal, todos que nos acompanham nesse plenário, pessoal Pelo dos menos ele aplicativos, está operadores apoiando a causa, né? aplicativos, Apoiando a causa não, ele e gostaria de dizer da importância da gente poder estar votando esse projeto no dia de hoje. A gente, Pra assim mim tá como bom. todos os vereadores, acredito que tem sido bastante pressionado e com razão. É um projeto que faz a importância também da gente falar, né, porque eu acho que Caxias do Sul é uma das poucas câmaras de vereadores que já votou esse projeto. Claro, não justifica, eu acho que a gente tem que readequar esse projeto, porque ainda no início do ano a gente votou esse projeto, Eu vou baixar esse vídeo. mas infelizmente o executivo não conseguia buscar junto à empresa operadora a documentação necessária para regularizar. Eu que defendo também, vereadora Edilog, que eu acho que a livre concorrência, que todos possam estar regularizados, que todos possam trabalhar, é direito de todos. Eu vejo que o aplicativo ele veio num momento bom também, tanta gente desempregada, e hoje acabou fazendo o seu serviço, o seu ganha-pão. E eu acho que já passou da hora, e que bom, vereadora Edilog, vereador Ed Carlos, você também escutou o pessoal junto com os integrantes da comissão e agilizou para que viesse em primeira discussão ainda essa semana esse projeto, para que a gente possa regulamentar de vez essa situação. E tem uma situação aí que o executivo teria dado um prazo para eles, para adequação, e parece que já venceu o prazo. Então, para que se evite novamente todos esses conflitos, vereador Rafael, que novamente já deu muitos, tantos e tantos, e agora vencendo o prazo que teria sido dado, novamente novos conflitos estão se instalando. Então, a importância de que a gente vote o quanto antes esse projeto, para poder regulamentar, para poder possibilitar que os nossos operadores de aplicativos possam fazer um trabalho por toda a nossa comunidade. E como a gente sempre diz, defendo a todos, eu acho que a gente tem que buscar os direitos de vocês poderem trabalhar, a questão dos taxistas a gente também tem que sempre buscar através de projetos para melhorar a situação de trabalho deles, e assim eu acho que todo mundo ganha. Essa situação tem três partes envolvidas, e a gente tem que entrar num consenso e tentar trabalhar para todos. Então, a importância da gente votar esse projeto aí o quanto antes, e acredito que semana que vem a gente vai conseguir aprovar aí, se tudo correr bem. Sabe, vereador, o senhor falando agora sobre a CDG do deputado estadual, esse projeto aqui me remete à questão do incêndio da Baixa Cris. Alguns deputados, vereadores, deputados federais, inclusive no afobado do acontecimento, protocolaram projetos
né, cidade e estado na União. E de forma conflituosa criou o que está acontecendo hoje com esses projetos, esses aplicativos, né, e inviabilizou todo o processo da construção civil, né, de desenvolvimento do país por causa do tal do PPCI. Sim. E esse projeto é similar, né, as pessoas não evoluem no tempo, aliás, regridem. Então, por isso que esse projeto ele é importante, né, porque ele criou uma sintonia entre ambos os lados. Mas eu tenho certeza que, a partir de amanhã, esse projeto aprovado, outra empresa vai ser criada, vão criar um jeito ali e vai impedir o desenvolvimento do nosso país. Não tem que deixar a população em paz. Obrigado. Isso aí, Rafael. Obrigado pela participação. Eu entendo que essa discussão ela foi muito rápida da outra vez, né, e pegou todo mundo de surpresa. E confesso que até eu estava me preparando para discutir emendas. Emenda, chegou no dia, não tinha ninguém aqui também, né, e a informação que a gente teve é que tinha se entrado num consenso, e eu confesso que eu jurava que estava tudo resolvido. Aí depois, infelizmente, veio o problema. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de, através desse projeto aí, novamente voltar atrás e poder adequar. E o secretário de Trânsito também foi bastante parceiro, o vereador Edmar. Isso a gente tem que dizer, sempre escutando, sempre tentando adequar e resolver. Então a importância também de dizer que Caxias do Sul está andando, né, enquanto que outros municípios aí do nosso estado ainda estão parados. Parabéns a vocês pela luta, acho que foi importantíssimo a luta de cada um, pressionando cada vereador, pressionando o Poder Executivo, para que hoje pudéssemos estar aqui nessa primeira discussão. Semana que vem, acredito que vai a votação e vai ser aprovado. Com certeza com o voto desse vereador. Obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo. Bom dia, novos pares, aos cidadãos e cidadãs que nos acompanham, os e as motoristas aí dos aplicativos. Eu acho importante esse momento, essa ocasião aí para reforçar que esta Casa Legislativa aqui sempre esteve à disposição e ainda está à disposição de uma forma séria para tentar resolver essas questões que começaram no governo anterior, no final de 2016, quando o governo anterior optou por não legislar. Adentrou esse governo e se esperava uma atitude do prefeito municipal eleito e o atual prefeito, que naquela ocasião, para não entrar em bola dividida, para não entrar em conflito, lavou as mãos. Lavou as mãos e a atenção veio para essa casa, não só para tentar mediar os conflitos que estavam ocorrendo entre taxistas e motoristas de aplicativo, como também para fazer o debate da legislação. Então, enquanto essa casa que debatia, discutia emendas, reunia com os motoristas, enfim, o executivo numa posição muito confortável, que é quem teria legitimidade para mandar o projeto, de fato mandou, mas não queria ser pai da criança, né? Deixou aqui para que a atenção ficasse na Câmara, mas sem problema nenhum, até porque tem sido de uma forma reiterada que o prefeito, quando tem conflito, ele não existe, ele se esconde, e aí fica aqui nessa casa a atenção. Mas então eu queria parabenizar os motoristas, os e as motoristas, que tiveram a capacidade de estabelecer esse diálogo, porque nós não podemos cair em nenhum extremo. O primeiro extremo é criar regras que impeçam os senhores e as senhoras de trabalhar e impeçam a população de acessar esse serviço que é aprovado, a população gosta, usufrui, enfim. E também não no outro extremo, que é não regulamentado, é deixar um serviço que é um transporte de passageiro sem regulamentação municipal. Então eu entendo que esse projeto, quando aprovado, vai resolver uma parte desse problema. Nós temos aqui aplicativos que não conseguiram se adequar, tem apenas o aplicativo, o meu motorista que se adequou, creio eu, nas regras anteriores, mas nós precisamos possibilitar que todos possam estar trabalhando de forma digna e com o amparo do marco legal, da legislação, utilizar essa legitimidade, essa legalidade necessária para executar o trabalho da melhor forma. Então, quero colocar o nosso mandato, obviamente, à disposição, porque a sociedade hoje em dia é muito dinâmica. Existiram essas lacunas que, de certa forma, o projeto ele consegue remediar, mas, obviamente, que nessa dinâmica vão haver outras situações e, obviamente, essa casa vai estar sempre à disposição. Então, senhor presidente, na segunda discussão, em momento oportuno,
Voto favorável. Obrigado. Próximo vereador. Bom dia a todos que nos assistem, com suas presenças aqui no plenário, quem vai nos assistir depois na reprise da sessão de hoje, também pelos aplicativos. Eu até fui falar com a vereadora de Ló, porque eu acho que foi 2016, né, vereadora de Ló? Eu estava de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quando a discussão foi trazida a Porto Alegre, Vossa Excelência tentou agilizar o processo. E à época eu disse, o vereador, agora inclusive o vereador Renato foi muito feliz porque ele disse: existem alguns ritos legislativos que quem não participa não entende. E daqui a pouco, o que acontece com isso é que a Câmara de Vereadores às vezes fica meio descoberta por esse desconhecimento. Porque à época eu já tinha dito que o poder permissionário é a Prefeitura. E eles é que tem que, e a Prefeitura é que tem que mandar o projeto redondinho aqui para que nós possamos fazer as discussões com os segmentos envolvidos. E eu lembro que, na oportunidade, eu disse que o que nós queríamos e dizíamos que os aplicativos não têm mais volta. É uma realidade consolidada no mundo. Agora, existe uma questão de regulamentação. Aí já começaram a dizer que os vereadores, no meu caso, que não eram favoráveis a isso, não eram favoráveis a isso. Pelo contrário, até fizemos audiência pública, né? Então, nesse sentido, foi a mesma coisa que aconteceu agora. Fizemos essa discussão ano passado, com todos os segmentos, porque quando aportam um projeto e é analisado a funcionalidade ou não dele, a comissão de mérito, no caso da SEDUT, tem que analisar e os segmentos envolvidos, no caso dos aplicativos e os taxistas, têm que ser ouvidos. E isso demora, porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, vereador Neri, quem tem que mandar o projeto redondo para cá para examinar é o Poder Executivo. Só que daí, em determinados momentos, não assume essa prerrogativa aqui pela sua competência. E eu falava, inclusive, com a Catiúcia e com o Gilson, né? Daqui a pouco é um vereador que está segurando, o vereador mais judicial. E começam a se espalhar coisas que a gente nem sabe, às vezes, não procura os vereadores. Então, dizer que esse projeto, vereador Edi Carlos, que o Vossa Excelência foi o relator, de dizer que nós, enquanto comissão, fizemos o que tínhamos que fazer. Examinar a legalidade do processo. Inclusive, tendo em mente o que preconiza a lei federal, que é a 13.640. Nós temos que examinar isso. Eu sei que às vezes foge da questão do conhecimento de vocês, mas nós temos a obrigatoriedade, sob pena de uma irregularidade ali, ser acusada por alguém e temos que retornar tudo novamente. Então, de dizer que a comissão da qual faço parte, o vereador Edi Carlos, a vereadora Denise, o vereador Gustavo Duílio, o vereador Paulo Heróis, fizemos aquilo que nos compete. Né? E poderia ter vindo o processo desde o ano passado, vereador Rodrigo, certinho, aceitado. Porque daqui a pouco diz assim: vocês podem procurar um vereador lá e esse vereador apresentar um movimento que daí eu tiro o visto de origem, mas não precisa tirar o visto de origem.